Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter. Primeiramente, a respeito do Ramires, eu espero que as coisas possam melhorar. Eu acho que o Ramires, ele não deveria ir com tanta sede ao pote em não respeitar o time titular que era feito antes. Obviamente, ele poderia pegar aquele time titular base dele e, como ele não abre mão do modo posicional que ele gosta de jogar, ele poderia ter colocado aquele time para executar esse modo posicional. Eu vejo que ele está melhorando em muitos aspectos, mas às vezes me parece que ele é muito juvena, porque ele caiu, por exemplo, na altitude e em gramados ruins ele sucumbiu. Não é possível, ele é o técnico. O técnico tem que ter a capacidade de mudar o panorama das partidas. Porque tu pode perder jogos, mas não perder porque tu não tentou, porque tu não mudou aquilo que estava dando errado. Por exemplo, eu vejo muito o campeonato argentino. Eu vejo o Banfield. Banfield é um time treinado por um ex-zagueiro deles, o Sanguinetti. Um técnico muito inteligente, que usa muito os jovens. E às vezes ele não consegue... ele até estava tendo uma boa campanha, ele acabou tendo alguns problemas por causa do Corongo com o seu elenco, mas ele consegue fazer jogos duros contra equipes grandes. Por exemplo, no River Plate, ele jogou contra o River Plate, ele soube anular o River Plate em distintos modos de jogar, indo para cima, sendo agressivo. Nesse último jogo ele utilizou de um expediente da bola longa, tipo o goleiro sendo um quarterbacker e lançando a bola, e dificultando muito, porque o River ele consegue fazer uma pressão intensa, ele consegue te roubar muitas vezes bolas importantes quando tu quer sair jogando. Esse é um dado muito importante. A gente tem que, por isso que eu digo, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, porque às vezes não vai dar para sair jogando bonitinho, lindinho, porque a gente pode perder jogos insólitos, porque os jogos contra no gauchão, não que o gauchão possa valer alguma coisa, porque o gauchão é uma competição patética. Mas só que tu perder para times patéticos como o do Juventude ontem é uma coisa que envergonha a torcida, porque é a torcida que dá a cara depois do outro dia. O tamanho do Inter não é para perder para esses times lamentáveis. Eu não entendo por que o Miguel não orienta os jogadores a chutar a gol. É uma coisa que eu gosto tanto de ver dos outros times. Chuta a gol. Tenta clarear jogadas para que se possa ter um bom arremate a gol. Principalmente quando tu pega equipes que se propõem mais a ficar retraídas, retrancadas. É impossível a gente não chutar gol. Teve que entrar o Praxedes para começar a testar o goleiro, chutar, e ele chutou umas 2 vezes, eu acho, só. O Maurício também chutou no primeiro tempo, mas fazer isso de uma forma mais contínua. E outra coisa é o Heitor tem que querer o jogo, né? Eu sempre fui um crítico ferrenho do Rodinei, mas o Rodinei me mostra vontade, o Rodinei vai, dribla, é voluntarioso, sei lá, eu gosto disso. Eu sempre fui um crítico e sempre fiquei meio desgostoso com as apresentações do Rodinei. Mas, incrivelmente, o Rodinei tem me dado muito. Eu tenho gostado demais do que eu tô vendo do Rodinei. A gente tem que também fazer um dado. Nem sempre o jogador vai ir maravilhosamente bem. Às vezes vai ter estabilidades dentro do próprio jogo. Mas eu me tenho satisfeito com o Rodinei. E eu espero que existam cobranças, porque, por exemplo, no jogo contra por exemplo, na altitude, poderia ter
tentado gerar um pouco mais de perigo ao time adversário, ter dado uma pressãozinha, porque foi tão fácil a gente ter sucumbido para aquele time horroroso, porque é aquela coisa, não dá para te fazer que nem como eu tava falando do Banfield contra o River Plate, não dá para pegar e tipo botar o Cuesta como um quarterbacker, pegar a bola só que com os pés, pega a bola e lança, deixa uns jogadores posicionados para poder ganhar a bola lá em cima, porque tu tem que gerar opções, variações para os problemas que tu vai enfrentar dentro de campo. A mesma coisa foi contra o Juventude, naquele potreiro. Se tu não tá conseguindo jogar, chuta gol, arrisca toda hora gol, tenta criar possibilidades para que se possa clarear a bola para se chutar gol, porque isso é um expediente muito importante. A gente tinha com Bosquilha muito. Eu não entendo como os jogadores do Inter, tendo tantos bons jogadores, não arriscam a chutar gol, porque nem sempre vai dar para trabalhar bem a bola e chegar bonitinho lá para fazer o gol. Eu sei que o Miguel gosta muito dessa maneira de jogar, bem lindo, bem produzido, mas ele é um treinador jovem, ele pode adquirir outros costumes, nunca abandonando o seu modo posicional, mas tu tem que ter um pouco mais de repertório, porque senão o adversário fecha a tua saída de bola, tu sucumbe, não consegue jogar. Aí tu não tem um plano B, porque não adianta, depois que tu tá com... eles te fecharam as alternativas de passe, eles estão trancando o teu jogo, querer ir no expediente do chutão. O chutão, o lançamento tem que ser trabalhado também, porque não vai dar resultado, porque tu vai dar um chutão lá e o jogador que tá lá ele não vai conseguir prender a bola, conseguir fazer com que segurar um pouco a bola para esperar que os demais companheiros venham para poder fazer uma jogada interessante. Então são uma variante de coisas que tem que acontecer e o técnico tem que melhorar na sua tomada de decisão, na sua escalação do 1 ao 11. E eu sempre vou bater na tecla que a gente tem um grandiosíssimo e valioso elenco, porque a gente tem que fazer um corte de vamos dizer assim, uma linha do tempo, porque de 2014, de 2004 até de 2005, vamos dizer assim, porque 2005 foi o início da nossa afirmação, para que depois, nos anos subsequentes, a gente ganhasse tantos e tantos títulos e sempre tivesse nas cabeças em competições internacionais e em competições nacionais, porque a gente ia para finais, a gente chegava em todo e sempre chegava. Mas de 2015 a gente tem que fazer o corte para o ano de 2016, que foi o ano que o Vitório Pífero nos rebaixou. Aí a gente voltou em 2018. Esses 2 anos a gente não pode contar. E esses 2 anos foram fundamentais para nos atrasar tanto, para dificultar a nossa vida, para que a nossa base tivesse não sido desenvolvida com muita qualidade, porque tu sendo rebaixado num ano e disputando o outro ano a Série B, a tua base se atrasa demais. As rendas elas estavam totalmente comprometidas e teve que ser feito um trabalho todo de reestruturação que foi feito pelo Marcelo Medeiros, que obviamente ele não ganhou, mas ele foi importante dentro do processo, porque entendeu que deveria ter um modo de jogar e a gente teve esse modo de jogar. Passaram técnicos, né? Passaram o Guto e o Zago. Eles não continuaram muito, não porque era tudo uma confusão e coisa ruim, e sim porque dentro daquele processo que a gente estava, daquela transição para poder entender a que a gente jogava e como a gente deveria fazer tudo, como deveria ser os nossos processos, eles não conseguiram assimilar bem, não conseguiram
não conseguiram encaixar, infelizmente. Ninguém nunca quis isso, mas... Só que daí depois veio o Odair. O Odair ficou 1 ano e pouco. Aí depois veio o Eduardo Coudet. O Eduardo Coudet quis sair. Aí depois veio o Abelão. Infelizmente, porque o Barcelos já tinha uma ideia, ele não ficou. E agora a gente tem o Miguel Ángel Ramírez, mas a gente nunca foi incoerente. A gente sempre teve uma linha um pouco mais conservador, se defender bem, ficar bem resguardado, sempre de forma homogênea, sabendo aonde jogar, saindo em contra-ataques na velocidade, sempre tentando machucar bastante o adversário mediante a esse expediente. Aí depois, quando veio o Abelão, a gente já começou a ter, quando veio o Eduardo Coudet, a gente começou a ter um diferente jeito de jogar, um pouco mais na pressão, um pouco mais sufocando, um pouco mais tentando fazer com que o adversário não tivesse um tempo de pensar uma maneira diferente de jogar, que não era ruim. Obviamente, depois de um tempo que o Eduardo Coudet esteve aqui, se mostrou um técnico incapaz, que só tinha um modo de jogar e que era muito limitado na hora de escolher jogadores para mudar o panorama das partidas, que não eram muito boas pra gente. E dentro desse processo, o Abelão, ele assumiu com um monte de dificuldades, porque primeiramente ele teve que assumir tudo assim em cima do laço, já indo ter que disputar fase decisiva de Copa do Brasil, sendo que aquele modo de jogar do Eduardo Coudet já estava numa descendência, e a gente na liderança do Brasileirão era uma liderança ilusória, porque o rendimento já não era bom e o time estava em um declínio técnico, tático, físico imenso quando o Abelão assumiu. E tem outro atenuante, uma crise tremenda política. Outro atenuante, o Abelão, ele ficou 3 jogos importantes sem poder treinar o Inter, sem poder sentir ali o time, porque a gente teve problemas no que tange ele não treinou, ele não estava lá dentro, ele não treinou o time, nem foi no jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, ele não treinou o time, nem foi no jogo contra o Atlético Mineiro e o primeiro jogo contra o Boca Juniors, porque na medida em que ele já participou daquele segundo jogo na Bomboneira, a gente viu a mão do Abelão. O Abelão amassou o Boca Juniors. A gente merecia ter classificado. Tiveram muitos problemas que atrapalharam demais a vida do Abelão. E a gente tem que entender uma coisa. Eu acho que a torcida tem que compreender uma coisa. O Abelão não vai voltar. Ele mesmo falou que não quer voltar com essa direção. Não que eu queira a demissão do Miguel Ángel Ramírez, porque eu ainda quero acreditar que as coisas vão dar certo, porque eu gosto do Miguel Ángel Ramírez, mas é meio decepcionante tu ver que em jogos tão fáceis como esses do Gauchão, às vezes ele sucumbe e o time é muito instável e não apresenta nada que a gente gostaria de ver. Bom, espero que as coisas possam dar certo, porque o que eu sempre tive durante todos esses anos, apesar dos pesares, foi um time competitivo, que em todos os anos, desde que voltou da Série B, está indo para competições internacionais, que foi para uma final de Copa do Brasil, que disputou o título do Brasileirão até o último segundo contra elencos bilionários. Eu quero isso para mais. Eu não posso ter menos que isso, porque a gente estando em rota de colisão com títulos, a gente sempre participando de competições importantes e se classificando como a gente sempre se classificou, a gente tem chances de ganhar. É assim que se constrói um elenco vitorioso e ganhador. Até porque aquele elenco que foi formado pelo Fernando Carvalho não era um elenco de galácticos. E o que aconteceu? Ganhou o Mundo, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou Sul-Americana, ganhou inúmeros títulos importantes que só consolidaram ainda mais o maravilhoso clube que a gente tem, e revelou jogadores como o Tyson, que eu espero que seja a nossa liderança para possamos conseguir títulos e consigamos fazer com que o Inter volte a ganhar títulos. Até porque a gente não está no mau caminho, a gente não estava anteriormente e a gente não está agora. Eu espero, pelo menos. E
Vamos ver. Espero que tudo dê certo, né? É uma pena porque o que tá acontecendo com o Paulo Guerreiro é algo assim insólido. Eu não entendo o porquê aquele empresário dele, e ele parece que a assessoria de imprensa dele diz que ele concorda com aquilo que foi dito. Eu nunca vi nenhum dos dirigentes do Internacional fazendo um pouco caso do Guerreiro. Futebolisticamente falando, o Guerreiro é importante, mas se ele tá de biquinho, se ele tá fazendo isso, eu acho que fazer o que, né? Se não houver nenhuma chance de reconciliação ou coisa do gênero, ele tem que sair. Obviamente, se ele vai sair, eu espero que os dirigentes defendam os interesses do Internacional e não deem ele de bandeja, deem ele de graça para qualquer clube. Principalmente para esses clubes que disputam título importante contra a gente. E de repente, com ele saindo, dê para trazer um zagueiro e um lateral esquerdo, que a gente está precisando. Acho que só esses dois assim para completar o elenco do Inter. É uma pena porque obviamente ele também ajuda a imagem do Inter fora, porque ele é uma pessoa importante, de uma seleção importante, jogador de Copa do Mundo. Mas o Inter também ajudou muito ele na recuperação dele, porque no momento em que ele estava atirado às traças, ninguém queria ele. Não tinha clube, não tinha ninguém, o Internacional esperou e acho lamentável ele estar fazendo isso com a gente. Mas vamos ver, espero que termine logo essa novela, seja para coisa boa ou coisa ruim, que acabe de uma vez, porque ninguém aguenta isso. E vamos torcer agora pro Miguel acertar a mão do time, porque eu quero poder sentar na minha sala, poder sentar, olhar um jogo do Inter com felicidade, sorrindo, porque eu tô vendo que aqueles jogadores estão bem posicionados dentro de campo, que aqueles jogadores estão arriscando fora da área, chutando, criando situações, indo para cima, trocando passes em velocidade, em rapidez, trabalhando bem a bola, porque é o técnico que dá as orientações para os jogadores executarem dentro de campo. O técnico é o maestro e a orquestra ela vai ser seguida pelo técnico. E se o técnico não dá as diretrizes de forma assim bem entendível, os jogadores não vão conseguir executar, porque isso é de uma forma contínua no trabalho. E quem executa isso, quem é o líder, quem dá todos os macetes para o jogador e dá opções para que o jogador consiga dentro de campo mostrar o bom futebol, é o técnico. Então eu espero que o Miguel se mostre todo o potencial, a capacidade e o encantamento que ele mostrou no Independente Del Valle, que ele mostrou que ele é. Eu espero, porque ele vem de um lugar onde tem muitos bons técnicos inteligentes, capazes, e eu espero que a gente tenha variações, a gente tenha opções, que criem situações dentro do jogo, para que se não tá dando para fazer o jogo apoiado, um jogo onde naquela troca de passes bem qualificada, abrindo os espaços, gerando superioridade numérica, gerando superioridade de posição, onde tem mais jogadores no campo adversário, onde o adversário não sabe onde marcar. Eu espero que ele consiga fazer isso, porque a gente quer ver um bom time, um bom futebol, e quer ver o que a gente está vendo há muito tempo, um Inter onde ele é muito difícil de ser vencido. E
vamos ver, né? Contra o Olímpia e contra o Juventude a gente tem que se impor. Apesar do Olímpia ser um time de camisa, de tradição, ele é um clube que a última final de Libertadores foi em 2013 e o futebol paraguaio é muito deficitário. E o Juventude, eu espero que